existem muitas famílias constituídas como um ser de autoridade único, né? Ou seja, famílias que o pai já não é mais presente ou que a mãe não é presente. Então, assim, a desordem nesse sentido não é a desordem física, não é a desordem da família nesse sentido. Tudo bem que passar por um divórcio desordena muita coisa. Mas o que a gente precisa entender é o nosso coração estar ordenado e buscar isso, buscar conter as nossas crises, conter as nossas dificuldades, para que a primeira nós, né, estejamos organizados para que a gente possa trazer uma organização para nossa casa. Eu falo isso porque, assim, hoje em dia, muitos pais solos, né, estão aí tentando buscar cuidar das crianças, e aí fala assim, poxa, mas eu não tenho uma casa ordenada, não tenho um pai e uma mãe, né, organizada. Mas nem por isso o seu coração e o coração dos seus filhos precisa ser desorganizado. Né? Trazer um sentido para isso, olha, é assim, mas apesar de ser assim, a gente pode colocar ali uma ordem nisso e trazer um direcionamento. Eu acho que é muito disso, né, pastor? Ficar sem direcionamento, ficar se batendo, esperando que as coisas de fora entrem para dentro de casa, para aí então a gente colocar a ordem. Só que quando já vem num formato mais difícil de ser moldado, né? E a E gente essa, está preparado para isso? Será que a gente consegue colocar ordem nesse negócio? Érica, eu acho que existem caminhos que a gente vai percorrer para colocar assim. A gente olhar, por exemplo, para a vida dos nossos filhos e dizer ah, sobre essa criança pesa uma realidade. O coração dele precisa estar na presença de Deus, e estando na presença de Deus, ele amando ao Senhor, as outras coisas vão se organizando na vida dele com base nesse amor. A gente consegue. Existe um caminho. Eu acho que o primeiro caminho, o primeiro ponto, Érica, é a gente entender essa luta, é a gente olhar e dizer qual que é o verdadeiro problema e qual que é a maior fragilidade no coração dos nossos filhos. É a maior fragilidade, é a maior carência, a maior lacuna, é a lacuna pelo próprio Deus. Exato. É E algo aí, pelo amor, né? E Deus é esse amor verdadeiro, né? e aí é que entra um elemento, Érica, que ah, como pais, mães, pessoas que estão tentando construir cercas ao redor dessas crianças, o caminho é a gente entender que essas cercas só são eficazes se elas forem construídas no lugar correto. Então, o primeiro objetivo vai ser sempre o quê? Olhar para o coração do meu filho como um campo de trabalho, como um campo de ação. E a partir desse olhar para o coração dessa geração como um campo de ação, eu vou conseguir ser mais eficaz. Eu não vou ficar transitando no nível de superficialidade. Nós somos muitas vezes muito superficiais no nosso relacionamento e na nossa tentativa de proteger. Tá? A gente pode olhar na Bíblia, por exemplo, casos. Eu me lembrei do caso, por exemplo, dos filhos de Eli. Toda aquela irreverência na vida dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que fizeram coisas horrorosas no templo, coisas horrorosas diante de Deus, tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o fato deles não amarem a Deus verdadeiramente. Entende? Então, esse é o grande desafio, esse é a grande meta que a gente precisa percorrer para proteger o coração dos nossos filhos. É entender que enquanto eles não amarem a pessoa correta, eles estarão flertando e o coração deles vai estar disponível para outras coisas. Então, por exemplo, é, é, os nossos filhos, eles vão crescer e fazer... Por que eu deixaria de ter uma relação sexual fora do casamento? Por que eu não me envolveria sexualmente antes do casamento? Essa pergunta é a pergunta que normalmente aparece. Mas aí, quando o coração dessa criança, ou desse jovem, desse teen, está no lugar certo, ele vai dizer, não é por quê, é por quem. Uau. É por quem. Então, não é porque eu não faço, é por quem eu não faço. Por que que eu vou
entrar no meu casamento e vou perseverar no meu casamento? Por que que o divórcio não vai ser uma opção viável dentro da vida dele? Porque não tem a ver com quem, ou não tem a ver com o que é o casamento, tem a ver com na presença de quem é o casamento. Esse é um grande desafio. E nós só conseguiremos criar mecanismos que vão cercar, proteger o coração dessas crianças a partir desse momento em que a gente olhar e dizer: eu preciso caminhar com a próxima geração, ensinando-os a amar a Deus. A amar. A amar a pessoa certa em primeiro lugar. E a partir daí a vida vai se organizar. A partir daí as prioridades, as escolhas serão feitas. Esse olhar, eu acredito que é um olhar muito, muito eficaz. É claro que não é fácil. Não é simples. Não é simples. Existe um caminho, sim. Existem aí passos que a gente pode percorrer para que a gente vá construindo essa lógica de amor no coração deles. Esse amor que blinda contra ideologias, contra outros assédios. Isso é muito interessante. Até vendo os filhos de Eli, Deus cobrou de Eli, né, o que ele não fez. E em algum momento, a gente colocando a Bíblia como uma referência, a gente pode dizer também que a gente pode ser cobrado disso. Deixar que as coisas aconteçam naturalmente, né? Tem aquela música, deixa acontecer. Não podemos deixar. Temos que ser, eu sei que é uma palavra que você usa muito nos seus vídeos, que sejamos intencionais. Fazer as coisas às vezes que eu não quero, na hora em que eu não quero, do jeito que eu não tô afim. Às vezes a gente está querendo ficar quieto, mas por amor a quem nós amamos, a gente levanta da cama, a gente tem aquela conversa olho no olho, fala das coisas, né, que a gente às vezes nem sempre estamos preparados para falar, mas queremos conversar para trazer esse coração para nós, porque em algum momento mas a gente não faz por causa disso, não é porque a gente vai ser cobrado, é porque a gente ama tanto que a gente quer levar esse amor e esse coração, né? Mas, pastor, me fala aqui uma coisa, me dá aí um passo a passo, como é que a gente consegue trazer esse coração para amar ao Senhor, amar a Deus, e a partir desse amor, conduzir, né, a vida de uma forma entregue a esse amor. Porque a gente vê os jovens hoje muito perdidos. Eu, quando falo aí do sexo antes do casamento, tem um jovem que se posiciona na internet contra o sexo antes do casamento e até mesmo contra a pornografia, coisas desse tipo, que é o Marcos Fegutz, é um menino sensacional, novo, muito bonito, inclusive, mas que se posiciona. E às vezes ele coloca para responder algumas perguntas, o tanto que as pessoas estão assim horrorizadas com o posicionamento dele. Então ele acaba sendo o ET da história, né? O extraterrestre. Como é que pode um menino novo, bem-sucedido, né? Financeiramente, bem colocado na sociedade, mas se posicionou dessa forma e falou assim: eu quero me entregar para a pessoa certa. Ou seja, acaba que a gente que se coloca num posicionamento de querer viver o que todo mundo está, não querer viver o que todo mundo está vivendo, a gente se torna um negócio meio esquisito, né? Ou seja, o extraterrestre mesmo. Mas os jovens estão desordenados. Como é que a gente consegue ajudar esses meninos e meninas e colocar o céu dentro do coração deles? Érica, eu digo que o primeiro passo é você, como pai, mãe, olhar primeiro para o seu coração. Vou explicar isso. Lembra lá em Deuteronômio, quando a Bíblia diz assim: olha, vocês vão inculcar essas palavras nos seus filhos e vão ensinar andando, etc, etc. Deuteronômio capítulo 6. O texto não diz assim, Moisés não está dizendo para o povo, né, o Deus através de Moisés, essas palavras que ordeno a vocês estarão escritas num papel, estarão num vídeo, e você vai ensinar essas palavras que você vai aprender no vídeo para os seus filhos. Não é esse o caminho. O texto de Deuteronômio diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e você vai ensinar para os seus filhos. Então, o ponto de partida aqui é, primeiro, você precisa estar com o seu coração
governado pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Comece cuidando do seu coração. Pai, mãe, quem está acompanhando a gente, comece colocando diante de Deus e se abrindo. Senhor, será que eu preciso mudar? Será que eu não estou olhando para os meus filhos com uma lógica errada? Será que eu não estou criando expectativas elevadas demais para esse tempo da vida deles? Sonde o seu coração. Então comece cuidando do seu coração como pai, como mãe, submetendo o seu coração ao exame da palavra de Deus. Comece assim. Por quê? Porque de onde você vai tirar o conteúdo que você vai ensinar para o seu filho? Do seu coração. Você pode ler muitos livros para o seu filho, mas o seu filho só vai aprender de você aquilo que ele vir saindo de dentro do seu coração. Então, primeiro, comece cuidando muito bem de você, da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Cristo, daquilo que você entende como vontade de Deus para você. Depois eu acho que o segundo elemento aqui, Érica, você colocou, que é o elemento da intencionalidade. É aproveitar de propósito cada ocasião para transformar aquela ocasião num momento de crescimento e de aprendizado. Aproveitar mesmo. Gente, vamos lá. Agora chegou o verão, então agora eu posso fazer isso aqui. O momento de lavar um carro com o meu filho ou com os meus filhos. Eu vou chamá-los para perto. E eu não vou chamá-los para perto para estar comigo, para me ajudarem no sentido de tornar o trabalho mais leve. Por que Deus chama a gente para ajudar ele, Érica? É porque ele quer que a gente torne o trabalho dele mais leve? Não é. É porque ele está com pressa e quer acabar rápido? Não. Inclusive, se ele fizesse sozinho, ele faria mais rápido. Ele chama a gente para junto, não é pelo resultado que tem a ver com aquilo que a gente está fazendo, mas com quem a gente está se tornando enquanto a gente faz com ele. Então, sabe, a gente precisa entender que ser intencional significa você dar ao seu filho a oportunidade de se tornar alguém enquanto ele faz algo com você. E podem ser as coisas mais simples. Então perceba, é no meio dessas coisas mais simples que você está fazendo com ele que o seu coração vai ficar visível para ele. É quando você tem a oportunidade de fazer mal feito e você diz assim, nós vamos começar tudo de novo. Por quê? Porque nós acreditamos na excelência. Não, nós vamos dar uma volta e vamos oferecer um café, vamos oferecer um sanduíche para aquela pessoa. Por quê? Porque nós acreditamos em generosidade. Entende? Então, primeiro o desafio de cuidar do seu coração, porque o seu filho vai aprender com você o que está no seu coração. Segundo, aproveitar as oportunidades que Deus dá para que no dia a dia, nos momentos em que o seu coração vier à tona, o seu filho esteja perto de você. Ele esteja conectado com você. Ok? E a gente... Ótimo. Eu queria até colocar um pouquinho mais assim, bem intimamente, né? Porque o que a gente vê muito? Eu vejo isso muito e muitas vezes. O filho faz exatamente aquilo que o pai faz, que a mãe faz. Então, quando eu vejo uma criança que fala mal dos colegas, por exemplo, uma criança que vê defeito em tudo, uma criança que reclama o tempo todo. Quantas vezes a gente vê isso? Crianças pequenininhas que nada tá bom para elas só estão reproduzindo. Então, não só num momento assim, vou sair, né? E às vezes eu cheguei na sua casa e fui tirando neve, né? Tem que na época da neve ainda. Mas dentro da própria casa, na hora de uma refeição, a refeição ela precisa ser aquele momento de comunhão sem comer colheradas de ninguém, né? Porque o momento em que você está ali, não fale mal das pessoas. Você está chateado, está magoado, existe um comportamento que você queira apontar, seja intencional para apontar o comportamento, sempre pensando no aprendizado. Olha, fulano faz assim, mas deve ser por causa disso, disso, disso. A gente precisa perceber a bagagem que essa pessoa traz na vida para que ela se comporte dessa gente. E a gente pode aprender como não ser, né? Mas não falar, nossa, porque fulano é desse jeito, que absurdo, que isso, que aquilo. Até mesmo dos nossos governantes. Até mesmo das pessoas que estão sobre nós como liderança da nossa nação, né? O Biden daí, o
Bolsonaro daqui. Não falar mal, sabe?